O que todo mundo quer saber é quem vai ser o treinador do Clube Atlético Mineiro. E quando eu digo todo mundo, eu digo todo mundo mesmo, porque até o Rafael Menin, o Rubens Menin, o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador, o Sérgio Coelho, o Daniel Porcaro e toda a turma da SAF também quer saber, porque eles apostaram todas as fichas nessa contratação do Luiz Castro, técnico português. Estava em conversas bem adiantadas com o Galo, porém, na noite de sábado, estava bebendo um belíssimo exemplar de Gran Enemigo. Eu vi lá, você viu, né? Tudo. É o Gran Enemigo, Guadalajara, e estava bebendo um vinho com minha esposa, recebo a notícia no meu telefone. Iguinho miou o Luiz Castro. Aí eu falei, gente, como assim? As informações que a gente acabou conseguindo coletar com a diretoria do Atlético dão conta de que o Luiz Castro havia dito que o problema da multa rescisória que ele tem lá com o Al Nassr não existiria, que ele iria conseguir contornar e que ele não conseguiu fazer isso na hora de bater o martelo e assinar o contrato. Ponto. Essa é a versão oficial do Clube Atlético Mineiro. Aí, como o Atlético se comunica muito mal, como o Atlético, ou como a comunicação do Atlético, de uns 2 anos para cá, desde a saída do Domênico Behring, diga-se de passagem, ela não tem a confiança de ninguém, porque já passou informações que eram potocas, começam a surgir como é que é? As confusões aí. O pessoal começa a confabular As uma teorias, série, as teorias das eu ia falar as conspirações. confabulações. A galera, só que fugiu a palavra. Geralmente esses certa jornalistas são os gongoleses, como diz o Milton. É. Jornalistas gongoleses Conhecem então as infiltrados. confabulações. Olha o Guilherme, velho. E aí, algumas delas acabam sendo muito verossímeis, ou seja, muito parece que de fato são reais, outras nem tanto. Como, por exemplo, falar que o Rubens Menin barrou por não considerar o investimento um investimento que valesse a pena. Essa é potoca. Eu acho que eu descartaria, assim, de cara. Primeiro porque nada teria chegado em uma conversa de 5 reuniões, 3 semanas, se não houvesse aprovação dos acionistas em relação à proposta financeira. Tinha o valor já? Acho que tinha, Guilherme, mas não Mas chegou a sabe, vazar, né? não. É porque é curiosidade, porque se ele recebia 3 milhões para não fazer nada durante 6 meses, o Atlético teria que fazer uma proposta acima desse valor, não? Porque... Não, às vezes o Atlético faz... Ia cancelar não, o valor que ele acontece? Você recebeu. pega 3 milhões por 6 meses, dá 18 milhões, certo? Uhum. Então tá, 3 milhões por 6 meses dá 18 milhões, mas eu acho que era 3 milhões de dólares, não sei. Nossa Mas vamos senhora. supor que seja esse aqui, 3 milhões por 6 meses, 18 milhões. Se você pega e mete um contrato de 24 meses, 2 anos pro cara, a 2 milhões, dá 48 milhões de reais. Então acaba uma coisa, ele compensando no tempo, o problema entendeu? É, se ele ia ficar... É igual o cara que você, Iguinho, quer anunciar com você por um mês. Eu falo, um mês é tanto. Aí se eu fechar o ano é outro tanto, a gente dá um desconto. Então acho que isso aqui acabaria... Aliás, falando nisso, pode me procurar, viu, gente? @ Igor Galo 13, estamos negociando espaço. Aqui, É bom nisso, inclusive. Pois é. Aí aqui, ó, vamos lá, 48 milhões. Então, assim, se a gente fazendo um supositório de 2 milhões por mês, tá? Não sei se foi isso que chegou ou não. Agora, uma outra teoria dessas teorias da conspiração... Dos gongoleses. Teoria da conspiração. E que eu acho essa muito verossímil, muito passível de ser real, é de que o Luiz Castro aceitou a proposta, mas ele colocou a condição dele. Eu preciso investir isso, isso, isso e isso. E eu preciso de garantia em contrato que vocês vão investir nessas posições, nesses jogadores, nesses valores, de alguma forma.
e que essas condições impostas pelo Luiz Castro não Foi o teriam negócio. sido aceitas pela diretoria, porque talvez não tivesse condição de bancar elas em contrato. Isso é absolutamente normal. Isso é muito passível de ser real, né, Madeira? Cara, é muito passível e é difícil acreditar que o Luiz Castro viria com um investimento incerto. Então eu acho que sim, é muito possível. Mas aquela história que você disse, né? Às vezes os clubes jogam muito com a informação. Eles jogam com a reação que eles imaginam e que projetam que Vamos vai ver o que ter. que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver a reação da galera. A gente viu em outro episódio completamente diferente o episódio de Thiago Neves no Galo. Sim. Então os caras literalmente soltaram aquilo primeiro para ver a reação e depois voltaram atrás, né? Então sim, a impressão é essa. Duvido que o Luiz Castro viria sem uma impressão de um time forte, né, Sem Gui? as garantias que ele quisesse. Especialmente contrato, né? com um mercado de treinadores em que aquela história, né? Eu até assim, eu recebi Congoleses. do próprio Rafael Menin, e o Rubens Menin falou também com o PVC a mesmíssima frase. O Atlético vai ter um projeto esportivo forte em 2025. Ponto. Isso foi o que ambos falaram, o Rafael Menin para mim e o Rubens Menin pro PVC. Para que isso aconteça, e é necessário que o Atlético tenha esse projeto esportivo forte, por quê, Madeira? A bicicleta do Atlético tem que continuar de pé. E para pedalar, o Atlético vai precisar de investimento no time, por quê? O Galo vai ter que contar com receita de bilheteria. Ok. O Galo vai ter que contar com receita do match day, que é estacionamento, etc, 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 bares, essas coisas. Certo. O Atlético vai ter que contar com um sócio torcedor forte. O Galo hoje tem o segundo maior sócio torcedor do Brasil. Ativo. Lembrando que nesses números tem o sócio Galo na veia que não tem um valor que paga. Então É um precisa... inadimplente. Não é nem inadimplente, tem uma modalidade que é gratuita, Adroaldo, de sócio, que ele tem acesso só a alguns benefícios de clube de benefício e tal. Só. E aí entra no mailing da diretoria, enfim. O Gongolês. Mas assim, o Atlético precisa de um sócio torcedor forte e ativo, torcedores pagando para que tenham acesso aos descontos nas bilheterias, aos privilégios que tem o sócio. O Atlético precisa de um time forte para conquistar resultados desportivos e a partir daí também receber a premiação. O Atlético viu nessa temporada de 2024 que o bom resultado gera grandes premiações, gera uma receita grande. E ainda valorizar patrocínio. O Atlético conseguiu fechar com uma empresa de bet o terceiro maior patrocínio de um clube do futebol brasileiro. Aliás, parabéns para o João Gomide, para a equipe dele, que fizeram esse trabalho aí. É um trabalho que está sendo arquitetado, tem pelo menos uns 6 meses, 7 meses dessa substituição do patrocinador master. E para tudo isso acontecer, o Atlético precisa de um time forte. E uma pergunta para você, Gui, que é o cara melhor informado do Galo no Brasil. Um negócio que muito me preocupa beleza, mas quem que Não, vai... te preocupa mesmo, porque você não tem nenhuma, né? Uma coisa que me preocupa. Ninguém é Quem paia, velho. vai pensar o futebol do Atlético daqui pra frente? A impressão que passa... Gilbert Campos. Não pode. Ele tá de férias, né, em Portel, Você né? que pensa, tá É, longe daqui. Sério. Quem que vai pensar o futebol do Atlético daqui pra frente, Gui? A questão de treinador é mega importante. Mas quem vai definir que o plano estratégico lá dos R's e dos donos vai ser executado e que vai dar... Quem que é o entendedor do futebol? O que você pensa, o que você sabe sobre isso, Gui? Não tem, né? Assim, pelo menos até hoje não mostrou... Não mostrou que não tem essa pessoa hoje que substitua o Rodrigo Caetano no comando do futebol do Atlético. Isso é ruim demais, hein? Hoje o Atlético ele é comandado pelo Sérgio Coelho, No Gongolês. Rafael Menin, o futebol, tá, gente? Rafael Menin, Renato Salvador, Vitor, que Do tem Gongolês, que se né? justificar também, tá? É meu ídolo, pra mim, Nossa. o maior atleta que vestiu a camisa do Atlético até hoje, meu ídolo, Vitor, mas como diretor de futebol precisa se justificar, não só em grandes e assertivas contratações,
como também em botar a cara na hora de que precisa blindar o elenco. Isso o Rodrigo Caetano fazia muito bem, Maluf fazia muito bem. Então o Vitor precisa se justificar, inclusive parte da diretoria já se incomoda com isso, do Vitor. E o Rodrigo Weber, que é o gerente do SIGA, que é a central de inteligência do Galo, que é quem faz monitoramento de mercado e de atletas para o Atlético. A gente carinhosamente Essas chama são de as SEGA. 5 pessoas que hoje pensam de fato o futebol no Atlético, Madeira. E me preocupa, porque, sinceramente, Não tem ninguém cascudo aqui, não né? tem nenhum cara muito experiente, como tínhamos o melhor de todos, que é o grande... Você tem assim, o Rodrigo Caetano. Sérgio Coelho, que há 20 anos milita aí no futebol, mas ele não é profissional da bola, né? Sim. Ele é um apaixonado pelo clube, um abnegado pelo Atlético, então assim, a gente não pode cobrar isso do Sérgio Coelho, que ele seja esse cara. Então assim, eu acho que o Atlético precisa encontrar esse nome Mas no você acha que mercado eles também. dão pro Vitor essa possibilidade dele chegar e botar o peru, aproveitar na época do Natal, o peru na mesa? E será que quando precisa ele coloca? Porque o Rodrigo Caetano, a gente sabe que muitas das vezes ele ia pro embate com os caras e tal, mas ele tinha, né, era o Rodrigo Caetano, um cara já consolidado, etc, etc. Todo mundo queria o cara no mercado, isso é fato. Será que o Vitor, pelo fato dele ter começado ali, tá começando no próprio Atlético, ele teria isso dos caras, tipo assim, o Vitor chegando, não, cara, gente, esse aqui é ruim, não, esse vai, esse não vai. O Vitor, ele carrega consigo, né, a carreira dele de atleta. Ele é o São Vitor. Ele tem esse... E ele, como goleiro, como atleta, ele era um líder de elenco. Sim. Então ele tem que saber se impor, ele precisa se impor mais e ele precisa aparecer mais. Sabe por quê, ô Madeira? Que eu vejo muito assim, um problema que eu noto no Atlético é que a torcida ela não tem uma referência de quem manda no Atlético. Fato. A torcida não tem uma referência de quem manda porque quem manda não aparece. Muito cacique pra quem manda de fato é o Rafael Menin. O Rafael Menin raramente aparece. Ou só aparece nos momentos de glória. E também, nos momentos em mais. que o bicho tá pegando, nos momentos de glória, muitas entrevistas a blog, por aí, mas quando o bicho tá pegando, falta. Aí vamos pegar aqui, ó. O Rafael Menin é esse cara que de fato manda no Atlético, tá? Mas ele tinha o Rodrigo Caetano abaixo dele nos últimos anos e o Rodrigo fazia esse escudo. Ia pra imprensa, conversava com o jornalista, passava, não informações, mas passava as impressões dele em relação às coisas que estavam acontecendo, em relação às coisas que a gente falava. Falou, Igor, pô, você ligou, você falou isso, isso e isso. Não, cara, na verdade, isso aconteceu por causa disso, disso. A gente tá fazendo essa coisa aqui para mudar, etc, etc, etc. E nisso, muitas vezes ele ia ao microfone, ele próprio ao microfone, o Rodrigo Caetano, falar, e o Vitor não faz isso. O Vitor, ele não serve, ele não trabalha servindo como esse escudo pro Rafael Menin e pros acionistas da SAF do Atlético. E eu acho que isso é muito ruim pro Vitor, porque ele não se projeta como um cara capaz de gerir ou de comandar um clube do tamanho do Atlético. E tem um negócio, né? Há um sentimento crescente da torcida atleticana da questão de que o clube está cada dia mais distante do torcedor. Então essa comunicação, ela é muito importante, que às vezes tem coisas que são tratadas em segredo e que você precisa blindar internamente. Mas há de se ter também um pouquinho de comunicação para mostrar quais são os caminhos que o Galo está seguindo pro mercado. O Galo está muito silencioso. Sim. Não, tá esse muito silêncio, o Rafael Menin até virou e falou, tô feliz com esse silêncio, porque a gente já conversou com mais de 30 jogadores e não vazou nada. Beleza. Mas eu acho assim, eu acho que alguém tem que vir, alguém que seja o Vitor, o Rafael, o Rodrigo Weber, o Pedro Moreira, que é o gerente de futebol, que seja, que ele vem e fala, gente, olha, torcedor, fica tranquilo, a gente tá trabalhando, a gente vai trazer reforços, não precisa citar 2, 3, 4, 5, não precisa citar o número de reforços, mas a gente tá trabalhando para trazer esses reforços. Pode ficar tranquilo até o dia tal, 15 de janeiro, que é quando o Atlético embarca para os Estados Unidos, que seja, até o dia 15 de janeiro, a gente vai estar com o elenco praticamente completo, a janela fecha no dia 30 de janeiro e a gente vai ter até essa data aí os reforços necessários para esse início de temporada do Atlético. Ponto. Alguém poderia vir a público
para acalmar, para aplacar esse ânimo do torcedor atleticano, especialmente aí nas redes sociais, que a gente sabe que a galera vai. E eu falo o seguinte, Madeira, a partir do momento que você não fala, você dá margem para outra pessoa falar por você. É verdade. E isso aconteceu muito agora, recentemente. O cara fala, o Rubens Menin falou que não valia a pena. O Rubens Menin não fala, outra pessoa falou por ele, na boca dele. E aí alguém vai falar, é verdade, não é verdade? Sabe quem vai saber? Quando o Rubens vier a público falar, não, eu não falei isso. Agora, eu não sei se é o momento ou se é o segundo tempo do Galo, Gui, uma pergunta. Eu posso dar a minha opinião de treinador do Galo, que eu gostaria de ver? Opine. Esse é o momento ou deixa pro segundo tempo do esse é o Galo, momento, Gui? vale. Vamos, pode falar. Posso Se dizer? não for isso aqui, pode, ó. Hã? Se não for isso aqui, Não pode. mostra não, Igor. Não mostra não. Adenor. O que você queria ver Não, de o treinador? treinador que eu queria ver no não. Galo é o nosso querido Alex Stival, nosso querido Cuca. Começa com A, mas não é E Adenor. vou né? dizer o porquê. Porque o Cuca, ele é um grande montador de elenco. O Cuca é um grande montador de elenco e acho que o Galo tá perdendo tempo de não trazer o Cuca rápido pra ajudar a planejar o nosso 2025, viu, Guinho? A gente tem hoje como Tite opções tá no aí, mercado, né, na saída do Luiz Castro, o Pedro Caixinha, que é o nome que tem sido mais falado. O Renato Gaúcho, que está sem time, saiu do Grêmio. O Cuca, que o Cuca, sempre que o atleta está sem técnico, ele é um jogador, é um treinador que o torcedor quer de volta. Normal. Né? E o Tite, que ainda não arrumou, o Tite descartou vir para o Atlético. Gente do próprio staff do Tite conversou com o Domênico Bering, aqui da 98, no FDP. O Domênico deu essa notícia que o Tite descartou vir para o Atlético porque ele tem um projeto de ir para a Europa. Pensa direito. Tite. Mas o Tite na Europa, coitado, não vai treinar ninguém, né? Assim, um time grande não vai querer o Tite, né? Talvez ele queira fazer aquela carreira que o próprio Luiz Felipe Scolari fez, né? Ele foi não, técnico mas da aí- seleção brasileira Ué, mas- e aí foi pra seleção portuguesa e fez carreira por lá. Só que a única experiência fora de clube que o Tite tem é a seleção brasileira. E ele não teve essa passagem que o Filipão teve de ir pra uma seleção Isso. portuguesa depois E nem e time, conseguir um vice-campeonato de uma Eurocopa. Então, assim, Mas o 2004. Filipão foi ter campeão do mundo, né? Depois ele foi pro Portugal, perto. campeão do mundo, né? E depois não é? foi pro Chelsea também, né? Mas eu acho que ele tem chance no City, o Tite. Por quê? O Guardiola não. não ganha de ninguém, pô. É. Ah, Essa não, chance, velho. né? Achei que ia por causa da rima. Madeira, então assim, eu também tenho a minha preferência pelo nome do Cuca, já deixo isso bem claro já há algum tempo, mas não é a minha preferência que vai escolher o técnico do Atlético, é a negociação que a diretoria vai fazer, tá?